está acontecendo agora, Recording in progress. nós estamos vivenciando essa revolução nesse momento, né? Então, se a gente for pensar aí que a primeira revolução industrial aconteceu aí no final dos anos de 1700 e alguma coisa, quase início de 1800, né? Que foi o lançamento da mecanização, a máquina a vapor, e então depois a gente teve a segunda revolução industrial, que aí já foi em 1900 e pouquinho, onde teve energia, né? Onde houve a massificação da eletricidade, do uso da eletricidade, né? A gente também começou a vivenciar como sociedade o início da produção em massa. Então, isso hoje é chamado de segunda revolução industrial, né? A terceira revolução industrial foi o advento da automação, né? Foi pegar aquelas máquinas que já tinham sido introduzidas nas duas revoluções anteriores e começar a automatizar essa produção, né? E para isso foi incorporado conceitos da eletrônica e da internet, né? E da tecnologia da informação como um todo para automatizar essa produção. E aí, pessoal, isso foi mais ou menos na década de 70. E o que acabou acontecendo? Nesse momento, tudo isso que foi vivenciado, a gente está incorporando no que a gente chama de quarta revolução industrial ou indústria 4.0, né? E a Ericsson batiza de sociedade conectada. Por que sociedade conectada? Porque a gente não vai conseguir traduzir isso numa única palavra, né? Vão ser utilizados todo um conceito de tecnologias inteligentes, né? Para monitorar, analisar e automatizar negócios. A gente não está falando mais aqui somente de produção, a gente está falando de negócios. E quando a gente fala do conceito de sociedade conectada, é porque abre-se um leque tão grande com o advento da indústria 4.0, da internet das coisas, ou em inglês Internet of Things, né, IoT, que o céu é o limite, né? Você pode fazer muita coisa com isso. Então, é nesse âmbito, nesse ambiente que entra o 5G. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Eu vou mostrar um vídeo que mostra algumas possibilidades, né? A Ericsson lançou recentemente uma campanha que se chama Imagine Possible, que fala, imagine que seja possível, né? Então, assim, tudo que você consegue habilitar como novos serviços, novas aplicações, novos casos de uso para melhoria da vida em sociedade, para um mundo mais sustentável, tudo que você consegue habilitando a tecnologia de conectividade como base fundamental para que tudo isso aconteça, tá? Então, eu vou passar esse vídeo agora aqui.
E é isso, pessoal. Esse vídeo mostra algumas possibilidades, né? Então, assim, é um convite para imagine que seja possível, né? O que eu acho interessante é que todas as revoluções industriais anteriores, primeiro ela acontecia e depois a história identificou que ela aconteceu e transformou aquilo, né, deu um nome, batizou de Revolução Industrial. A gente está num momento, né, da evolução humana que a gente consegue identificar que isso vai acontecer e já estamos nessa jornada de fazer isso acontecer, né? Então acaba que a gente está entrando nessa nova era, a gente está vendo que principalmente o 5G, né, como tecnologia habilitadora do processo de transformação digital das indústrias e da sociedade como um todo, ele está vindo como uma base fundamental para que você crie todo um set novo de serviços. O 5G ele vem como uma plataforma de habilitação de novos serviços para a sociedade. Coisas até que já se identifica que seja necessário fazer, por exemplo, para a melhoria quando você fala de uma indústria, por exemplo, seja ela de qual segmento for, né? Você precisa conseguir melhorias de produtividade, melhorias de eficiência operacional, né? Para que no final tudo isso se reflita em menos custos e maior produtividade, maiores ganhos, né? Então, assim, nós estamos nesse momento numa era de transformação digital, que ela é totalmente exponencial, assim, quando eu falo o céu é o limite, ele realmente é o limite, assim, é o limite da imaginação, por isso que é esse convite da Erickson de imagine ser possível, né? Então, a gente consegue viabilizar, através da conectividade 5G, tecnologias novas que ainda não foram nem sequer imaginadas, mas que podem ser implementadas e que tragam, no final das contas, uma criação de novas realidades, né? Um ambiente todo de inovação e crescimento para as indústrias e para a sociedade como um todo. Tá? Então, eu trouxe aqui dois comentários, um que foi feito pela Deloitte há pouco tempo, e o outro que foi feito aqui pelo World Economic Forum, que fala sobre essa questão do processo de transformação digital e indústria 4.0, né? Então, assim, a Deloitte, ela destaca que a conectividade avançada, ela é um herói fundamental nesse processo digital do futuro, né? Porque justamente é esse processo de conectividade avançada que vai habilitar o desenvolvimento de novos produtos e serviços, transformar modelos operacionais ineficientes ou com baixa eficiência e garantir que a transformação digital realmente possa ser feita, tá? Aqui no World Economic Forum, né, eles destacam as oportunidades, o crescente número de oportunidades de criação de valor, né, para que você aumente os seus ganhos, para que você aumente suas receitas e habilite novos serviços. Então, assim, esse speech de transformação digital habilitado pela conectividade não é um speech apenas da Ericsson ou dos fornecedores que trabalham nesse nicho, né? Ele está sendo visto pelo mercado como um todo como uma tecnologia fundamental para que a gente faça isso acontecer. Então, e por que a gente precisa do 5G, pessoal? Por que tem que ser uma tecnologia celular, né? Primeiro porque a gente precisa de uma rede que seja uma tecnologia de conectividade que tenha escala global, né? Que de alguma forma tenha escala global e que seja escalável, né? Que ela possa crescer de acordo com a demanda, né? Então, a tecnologia celular ela foi concebida para isso, né? Desde os primórdios, a tecnologia celular ela foi concebida para isso, né? Precisa ser uma tecnologia que garanta privacidade de dados, que garanta segurança, altos níveis de segurança. Então, assim, todo o stack de protocolos de segurança da tecnologia celular, ele te garante isso, tá? E precisa ser, naturalmente, uma tecnologia de conectividade de alta velocidade, do que a gente chama de baixa latência, e latência só para quem não tem muito a noção, a latência é o tempo de resposta de um serviço. Então, é como se fosse assim, o tempo que demora entre você dar o comando e a resposta daquele comando chegar até você. Essa latência,
ela precisa ser cada vez mais mínima possível, conceito mesmo de tempo real, né? Então, a tecnologia celular, de alguma forma, sem querer entrar muito no tecniquez, mas assim, a tecnologia celular, ela foi concebida para que isso tudo aconteça dessa forma, tá? E falando aqui da evolução, né, das tecnologias, nós temos aqui desde o 1G, né, na época que o celular só falava, você só podia fazer ligação de voz, existiu essa época, né? É o que foi batizado na época de 1G. Depois chegou o 2G, onde além de falar, você conseguia mandar mensagens de texto, que eram os SMS, né? Aí depois veio o 3G, que depois, que além de você mandar mensagem de texto, você conseguia também acessar a internet, então foi quando a internet chegou na palma da mão. O 4G, quando chegou o advento de velocidades um pouco maiores, além da voz, e vídeo. Ou seja, cada geração de tecnologia móvel, ela trouxe uma novidade em relação ao anterior. O 5G, gente, ele não é mais um G, igual a esses outros. Por quê? Porque ele habilita tudo estar conectado, né? Então, é o que a gente chama de networked society, sociedade conectada, tá? Justamente porque ele vai trazer essa mudança drástica na nossa sociedade, ele vai habilitar que essa mudança seja feita. O pessoal da Hexagon vai, depois dessa minha apresentação, mostrar como isso pode ser, esses novos serviços podem ser lançados e como a sociedade ela vai se transformando não só no âmbito do consumidor, mas também no âmbito da indústria e das verticais. Tá? Então, como eu falei, né, o que o 5G traz de novidade? Ele traz mais velocidade, naturalmente, ele traz menos latência, né, ele traz um tempo de resposta mais rápido, ele traz uma confiabilidade que a gente chama de 5 noves, que é 99,999%. Ele traz uma possibilidade de você ter uma densidade de conexões, ou seja, vários dispositivos, múltiplos dispositivos conectados ao mesmo tempo, trafegando ao mesmo tempo, de maneira concorrente, usando aplicações distintas ao mesmo tempo sobre uma mesma rede, né? Ele traz todo um stack de segurança melhorada, né? A parte de posicionamento do dispositivo, seja ele uma pessoa, seja uma máquina, você vai ter mais o posicionamento muito mais preciso, né? Então, isso é importante para o lançamento de novas aplicações e novos serviços, tá? Seja no âmbito da indústria, seja no âmbito do consumidor. E ele abre toda a gama de oferta de novos serviços, uma abertura, porque se você entende o 5G como uma plataforma habilitadora de novos serviços, né, a arquitetura dele ela foi feita para isso, você consegue, em cima da arquitetura do 5G, trazer a habilitação de novos serviços, você vai conseguir trazer isso com mais qualidade, rapidez e eficiência para o usuário final, seja ele o consumidor, ou seja, no ramo industrial. E aqui a gente fala sobre as diversas, tudo isso que eu comentei, né? Você fazer um controle remoto de uma indústria, ter uma rede que seja flexível, que tenha uma performance otimizada, né? Que você tenha condição de fazer análises preventivas e preditivas de um sistema, né? Você ter um controle em tempo real, à medida que vai acontecendo o processo, você ter esse controle em tempo real, ter um ambiente totalmente automatizado, fim a fim, né? Por exemplo, uma indústria ter um ciclo produtivo, a linha de produção totalmente automatizada, fim a fim, do início ao fim, né? Uma segurança maior e habilitação de novos modelos de negócio. Tudo isso está ancorado, pessoal, dentro dessa plataforma que a gente chama de 5G. E isso aqui habilita o lançamento de serviços em diversas verticais da indústria: agricultura, automotivo, utilities e energia, serviços financeiros, a parte de saúde, healthcare, indústrias de manufatura, entretenimento e mídia, segurança pública, transportes públicos. Então, assim, tudo isso aqui habilita, o 5G ele consegue habilitar serviços dentre todas desses nichos aqui da indústria.
Aqui, só a título de curiosidade, como o 5G vai crescendo, está crescendo no mundo, né? Aqui é um contador, esse contador 5G, ele foi lançado comercialmente no mundo no finalzinho de 2018 nos Estados Unidos, tá? Aqui esses gráficos mostram, né, o crescimento, né, do tráfego de redes 5G, você pode ver aqui na América do Norte, na Ásia, na Europa, alguns pontinhos isolados aqui na América Latina, porque a gente acabou ficando fazendo esse lançamento depois. A título de curiosidade, né, o edital do leilão das frequências do 5G, ele foi publicado pela Anatel, ele vai acontecer agora no dia 4 de novembro, né? Então a gente está aí nas vésperas do leilão, para que o 5G também seja lançado comercialmente aqui no Brasil, tá? E aqui é só algumas... A Ericsson, ela se posiciona, ela tem um protagonismo no lançamento do 5G globalmente, né? Então, assim, até o momento, a gente já soma mais de 140 acordos comerciais de 5G fechados no mundo inteiro, tá? Isso aqui são números globais, né? Desses 140 acordos, 96 redes já estão ativas, né? Já estão com 5G rodando, e por rede ativa é uma rede que o assinante ele consegue ir lá na operadora dele fazer um plano 5G para poder usar os serviços, tá bom? Então, assim, a Ericsson, como eu falei, né, ela está com protagonismo aí no lançamento da tecnologia 5G no mundo inteiro. E aqui, só para vocês entenderem, nós já fomos reconhecidos por esse protagonismo, né? Então, recentemente, isso no início de 2021, aqui em janeiro de 2021, nós recebemos o prêmio da Gartner, quadrante mágico da Gartner, nos posicionando dentre os nossos concorrentes como líder de infraestrutura 5G no mundo, né? Então, a Ericsson está aqui posicionada como líder, e o mesmo prêmio também pela Frost & Sullivan, a Ericsson posicionada como líder da tecnologia de infraestrutura 5G no mundo, tá? Então, pessoal, 5G como plataforma de novos serviços, tá? Como a gente agora explora esses novos serviços através da rede 5G, usando todas as características que eu já mencionei a vocês, a Hexagon vai me ajudar a exemplificar o que pode ser feito para a indústria e para a sociedade, no final das contas, como um todo, tá? Eu agradeço, muito obrigada aí pelo tempo de todos. E as dúvidas, depois, se vocês quiserem, no final a gente tira as dúvidas. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Agora temos Renata Brasil, pela Hexagon. Por favor, Renata. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos a atenção. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouquinho sobre a aplicação do 5G na transformação digital. E, primeiramente, eu gostaria de nos apresentar, né? Apresentar aí o time. Eu sou a Renata Brasil, da Leica Geosystems, né? Daqui a pouquinho o Robson Souza vai falar com vocês também, da Hexagon PPM, e o Cristiano Boldo, né? Da Hexagon Agrícola, né? Então, somos aí um time que vamos compartilhar com vocês um pouquinho sobre as soluções da Hexagon. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar quem é a Hexagon com vocês, né? Rapidamente, nós somos uma holding, onde o nosso objetivo é transformar a indústria o mais autônomo possível, potencializando a utilização de dados, né? Tem tudo a ver com o 5G. Nós somos muito focados e compromissados com a inovação, tá? Então, nós temos investimentos fortíssimos em pesquisa e desenvolvimento, milhares de pessoas aplicadas nesse tema, milhares de patentes, né? A gente aí constantemente está em aquisições do que existe de melhor hoje, falando aí em tecnologia, né? Nós somos extremamente relevantes, ou seja, estamos presentes nas indústrias essenciais
né? Desde a manufatura até a infraestrutura, construção, cidades inteligentes e muito mais. E o nosso compromisso é melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos fluxos de trabalho dos nossos clientes e das nossas próprias soluções, né? Somos extremamente estáveis, né? Tá aí o nosso faturamento para comprovar, né? Nós somos aí aproximadamente 20 mil colaboradores distribuídos, né? Nós temos presença em mais de 50 países e nós temos um compromisso muito sério com a sustentabilidade, tá? Nós crescemos, né? E nos orgulhamos da forma que crescemos. E a gente influencia a sociedade de forma positiva e a gente tem um compromisso em ajudar os nossos clientes com as nossas soluções, criando o mínimo de impacto possível ambiental, né? Então, nós somos uma empresa bastante séria, tá? A Hexagon, ela tem inúmeras divisões e hoje quem vai falar com vocês é a divisão da agricultura, da Geosystems e da PPM. Tá? Porém, nós somos muito mais do que isso e formamos um todo, né? Que é a Hexagon. Então, os nossos negócios estão aí nas mais diversas setores, divisões do mercado, tá? Vou passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho da essência da Hexagon, né? Em tão pouco tempo seria impossível falar da grandiosidade dela, mas para vocês entenderem um pouquinho, eu vou seguir aqui com o vídeo. Hexagon is a technology company, unleashing the power of autonomy to measure and improve what industry needs most. Productivity, efficiency, quality, lower cost, less waste. We believe that industry can save our world, that it can be the solution instead of the problem, and that global commerce is the path to a sustainable planet. Hexagon is intent on making this a reality by putting data to work autonomously to measure progress and improve outcomes. Our technologies digitally capture and measure all things in all places. They position, track, and navigate anything. They dimensionally design whatever you want to create, from facilities to evacuation plans. Simulate billions of real-world scenarios. Deliver location intelligence about anything, anywhere. Together, these technologies fuse the physical world with the digital. They empower us to make that giant leap beyond automation to autonomous. Because autonomy is data doing its best work. Yes, it will drive our cars, yet it will do so much more. It will carefully protect our citizens and nations, operate complex assets and facilities reliably, accurately construct buildings and infrastructure, manufacture products and goods intelligently, responsibly produce from our mines to our farms. Data will do all of these things autonomously. When industry embraces this, sustainable outcomes will follow. Hexagon, empowering an autonomous future. Bom, pessoal, então eu acho que a gente conseguiu ver bastante do 5G aqui, né? A gente conseguiu ver a interação que isso faz aí com as soluções da Hexagon. E o nosso compromisso, a Hexagon, ela é bastante focada em qualidade, né? Os nossos fluxos de trabalho, as nossas soluções entregam para o cliente a melhor experiência possível com os melhores resultados, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a captura da realidade, né, dentro dessa questão do 5G. Então, o que acontece, pessoal? Hoje, tudo muda muito rápido, tudo é muito dinâmico, a tecnologia transformou o tempo em algo muito rápido. E a única forma da gente conseguir acompanhar essas mudanças são com captura da realidade. Tá? A captura da realidade, ela é a base e o que sustenta
a execução, a projeção, o planejamento e execução de qualquer tipo de planejamento, de execução, de projeto e etc. Então, eu vou entrar com vocês um pouquinho, bem rapidamente, no conceito da captura da realidade. Então, a captura de realidade é você utilizar sensores que vão capturar, mapear, imagiar e trazer essa realidade, trazer o mundo real para dentro de uma plataforma digital, para dentro do seu computador, de forma com extrema qualidade, extrema precisão, com dados confiáveis, né? E esses sensores, eles resultam em nuvens de pontos que vão representar esse ambiente 3D, imagiamento para enriquecer esse ambiente e utilização de outros sensores para complementar a informação. E aí, misturando tudo, né, utilizando todas essas informações conjuntas, eu vou conseguir traçar e planejar e projetar, junto com as soluções da Hexagon, os meus produtos, aquilo que eu preciso extrair, né? Então, eu vou dar um exemplo do fluxo de trabalho de captura de realidade. Eu tenho aqui o meu mundo real, né? Eu tenho aqui o ambiente que eu estou escaneando, que eu estou capturando, né? Que eu estou imaginando, e eu vou trazer esse mundo... real para dentro do meu escritório, para dentro do meu computador. Esse mundo real, eu vou trabalhar em cima dessas informações e gerar modelos, projetos, né? Eu vou conseguir fazer o meu planejamento e depois eu pego essa informação e vou com ela para o meu canteiro, para o meu mundo real. E eu vou executar o que eu planejei. E depois que eu executar, que eu construir, eu vou medir de novo. E depois que eu medir de novo, o que vai acontecer? Eu vou voltar com essa informação para dentro do escritório e vou comparar se o que eu planejei, se o que eu projetei, eu executei de acordo. E fazer as devidas comparações e correções, atualizações, para que eu tenha um modelo fiel, para que eu possa confiar em todo o processo. E aí eu consigo acompanhar a minha obra ou aquilo que eu esteja executando de forma o mais real possível, mais fiel possível. E isso me traz um alto fluxo de informações e um compartilhamento de dados extremamente alto, né? E hoje em dia, isso me traz um gargalo, porque o que acontece? Eu preciso transmitir o que eu tenho em campo para o escritório, e o que eu tenho do escritório para o meu cliente e para os usuários e assim por diante. E hoje em dia, com a forma que os dados eles são trocados, ainda é físico, é pós-processado, esses dados são grandes, são robustos. E como a informação ela é base de qualquer negócio, o que acontece? Com o 5G, eu consigo transformar o que era fisicamente, o que era complicado, né, em tempo real, trazendo para o meu cliente uma experiência de usuário única, integrando essas informações, trazendo produtividade, agilidade, fazendo com que o retorno do investimento que ele fez seja muito maior, seja muito mais rápido, né? E o que acontece? Hoje, a captura de realidade, ela está em todos os segmentos, do micro ao macro, de você trazer o escaneamento de uma sala até de uma cidade inteira. Então, nós estamos presentes na agricultura, na indústria, na construção civil, nas cidades, e aonde mais a sua imaginação conseguir chegar, né? Aqui são alguns exemplos, né, da captura de realidade. Então, é esse tipo de dado que eu preciso transmitir. Aqui eu tenho alguns vídeos que podem exemplificar, né, a utilização dessa nuvem. E aí, o que acontece, pessoal? Então, a captura de realidade, ela vai fazer com que eu colete a maior quantidade de informações, seja ela dados espaciais, dados quantitativos, qualitativos, integro todas essas informações o mais rápido possível para que eu consiga gerenciar da maneira mais inteligente possível e tomar qualquer tipo de decisão consciente. Então, a captura de realidade hoje, ela é base para todos os fluxos que o usuário deseja utilizar para gerenciar ou para tomar suas próprias decisões. Tá? Então, pessoal, aqui eu encerro a parte de captura de realidade e passo a palavra para o nosso colega Robson. Legal, Renata, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Então, acho que
complementando, né, a apresentação da Renata, a ideia é a gente trazer essa captura, todos esses dados capturados, modelos, nuvens de pontos, para áreas industriais também, né? Então, nesse vídeo, nós mostramos um pouquinho do que a Hexagon tem de tecnologia no que tange a realidade virtual, realidade aumentada, então conseguir fazer esse tipo de navegação e ter dados associados a isso, né? Então, você ter esse tipo de simulação, você poder fazer, executar algum tipo de procedimento no virtual antes de ir a campo, reduzindo assim exposição dos trabalhadores em áreas de risco. Então nós vamos ter aí uma série de soluções e tecnologias que vão também trazer essa inovação para áreas industriais, e o 5G ele acaba se tornando bastante importante como uma infraestrutura que vai permitir o tráfego desse grande volume de informação, né? Esses modelos são modelos pesados, né? Que têm uma quantidade grande de informação. E no próximo slide nós vamos falar um pouquinho de soluções. Pode passar para o outro, Renato, por favor. Esse vídeo ele vai focar um pouco na parte de comunicação. Who creates tá? ruggedized wearable solutions by first-line workers to stay connected to other employees on remote locations. So let's take a look. Conectar os funcionários em campo com uma central de Now controle. here, I am at a manufacturing site and I need remote support to fix the HVAC unit. Now because Teams is integrated right in my headset, I can make a call right from this view. My programs, Teams, select item 2. Hey Pete, how are you? Hey, Karan, I'm good. What's up? The L1 and L2 connections look okay to me. How about you? Yeah, they look good to me too. Can you do me a favor and snap a photo for our records? Perfect, I'll do that. All right, thanks, man. Thank you. My camera. Take photo. Select photo. Send message. Now, as you just saw, this was a real-life example of how Microsoft Teams can be integrated in a new form factor, like a RealWear headset, to provide value to our first-line workers. Excelente, Renata. Então vocês veem como, pode passar, como é importante, né, essa infraestrutura do 5G para essa parte da comunicação e a gente poder ter esse tipo de comunicação entre os trabalhadores de campo e os trabalhadores que estão, por exemplo, numa central de controle. A gente também vai trazer soluções para monitoramento inteligente de veículos em plantas, né, de posicionamento em tempo real, com dados atrelados a cada ativo, seja ele um ativo fixo ou um ativo móvel, que você está vendo nessa tela, né? Então, isso tudo podendo ser utilizado de tablets, de computadores. Então, também é um tipo de tecnologia em que a Hexagon é pioneira aí, então temos várias soluções. Pode passar para o próximo, Renata, por favor. Um outro ponto também muito importante é a parte de simulação, né? Então, a gente utilizar esses modelos, as nuvens de pontos, para fazer simulações, para fazer treinamentos virtuais, né? Então, a gente conseguir aí, principalmente em época de pandemia, né, você conseguir trazer a tecnologia, né, na palma da mão para que o colaborador ele consiga executar, né, treinar antes de ir a campo no virtual um determinado procedimento de trabalho, ou uma determinada instrução de trabalho, ou situação emergencial também. Então são soluções que a gente tem aí um orgulho bastante grande de ter, de estar provendo aí como parte do nosso portfólio. Pode seguir.
E, claro, né, então, a Renata comentou de fazer toda a parte de projeto, então, toda a parte de gestão de informação, gestão de ativos, consumindo informações, sejam informações, metadados, seja modelos, documentos de engenharia, documentos, especificações de projeto, tudo isso através de interfaces simples, com acesso via web, do qual a gente vai necessitar de uma infraestrutura como o 5G, habilitando e provendo aí a conexão necessária para que você tenha acesso às diversas informações que são geradas por áreas, departamentos distintos dentro de uma empresa, né? Então, vinculando informações tridimensionais, como modelos 3D, com informações 2D e documentação tradicional. Pode passar para o próximo. E aí a gente fala de um... Opa, foi muito. E hoje se fala muito do gêmeo digital, né? Quer dizer, você conseguir refletir a sua planta de forma fidedigna no mundo virtual e poder conectar diversas fontes de informações num único ambiente, né? Seja informações que estão vindo de sistemas de controle, sistemas de monitoramento em tempo real, o famoso IoT, né? A gente está monitorando, por exemplo, a vazão de uma bomba, ou monitorando ali a temperatura de um determinado instrumento, né? Lendo, né? Fazendo a leitura de um determinado instrumento e visualizando isso no computador, no tablet, no celular. Então, tudo isso são casos de uso que a gente enxerga em que o 5G tá vindo, né, para acelerar ainda mais esse processo. Bom, eu passo para o meu amigo da área de agricultura para falar um pouquinho de como nós estamos também inseridos na parte de agricultura e como as nossas tecnologias têm apoiado os nossos clientes na área da agricultura. Pode ir. Pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho da área de agricultura, como o Robson comentou, tá? Dizer onde a Hexagon e a Ericsson, com a tecnologia 5G, vai trazer benefício para a área da agricultura, tá? Qual que é o desafio dessa área? Tá? O desafio dessa área é monitorar centenas de informações online, tá? Vocês estão vendo aqui nessa imagem que nós estamos no meio de uma área fazendo uma colheita de cana. E isto, o que tem? Tem um monte de dados sendo gerado por um computador de bordo que está lá na máquina. Esse computador de bordo vai precisar da conectividade para que ele envie os dados para uma sala de controle, onde nessa sala de controle a gente consiga fazer as análises devidas. Essas análises vão estar apoiando a equipe na tomada de decisão. Eu vou ter apoio ou não da inteligência artificial que vai estar monitorando essa máquina, tá? E você vai estar visualizando o que está acontecendo, tá? Qual que é o desafio dessa área agrícola e como eu entrego a informação para a tomada de decisão? Hoje, a Hexagon tem a tecnologia 3G, 4G, Wi-Fi, e aí vai depender da conectividade. E o que a gente espera, tá? Com essa tecnologia 5G sendo difundida nessas áreas agrícolas, a gente consiga fazer esse monitoramento em tempo real, que essas máquinas ganhem autonomia. Essa autonomia pode ser remota, o cara da sala de controle está analisando a operação daquele colaborador que está na máquina, ou sem esse colaborador, eu estou lá na sala de controle, com aquela velocidade, com aquela latência que foi explorada, que está sendo gerada na 5G, a gente consiga responder rapidamente para que a máquina continue colhendo dentro da expectativa
traçada pelo planejamento. Tá? Então, a gente está fazendo tudo isso, deixando essa informação mais... tomando decisões mais rápidas e assertivas. Tá? É isso que a tecnologia 5G vai proporcionar para a área agrícola. Então, vocês imaginem máquinas entregando essa informação. Tá? Passa para o próximo slide, Renato, por favor. Aí, o que a contribuição do 5G? Eu vou dar exemplos aqui do que o 5G e do que essa comunicação mais rápida, a todo momento, ela vai te entregar de informação. Tá? Por exemplo, a hora que eu faço um despacho de caminhão, hoje eu despacho o caminhão e vou analisar a rota dele só nos pontos de controle. Com a tecnologia 5G, eu vou conseguir avaliar ele ao longo do trajeto. Eu vou estar online, eu vou estar representando isso em mais pontos do que num único ponto fixo de controle. Tá? Eu posso estar avaliando isso a cada segundo, a cada minuto. Isso vai depender da que a rede consiga suportar essa informação. Tá? Essa tecnologia vai proporcionar que eu envie os mapas daquilo que eu colhi, de como eu fiz uma área de preparo, de colheita. Então, eu vou estar entregando essa informação para que a sala de controle, para aquelas pessoas, aqueles colaboradores que estejam analisando a informação lá na sala, no que a gente chama de POA, tá? Aquela central de controle, ele possa analisar se está sendo feito corretamente, se não está, e fazer a assistência remota, tá? Fazer o controle da máquina de forma remota, reposicionar se o colaborador estiver utilizando ou se a gente tiver com a tecnologia 5G implementada e ativa, a gente poder construir com que essa sala de controle opere a máquina de longe. Tá? Então, é isso que a gente vai estar trazendo para as próximas evoluções da ferramenta. Hoje a gente faz tudo isso com, como eu falei, com uma tecnologia que dá essa proporciona isso, que é o 4G, mas ainda a gente tem dificuldade, porque não é todo lugar que tem, o 4G é muito demorado, e assim sucessivamente. Tá? Da mesma forma que a gente pode receber um mapa, a gente vai mandar um mapa. Tá? Então, esse mapa vou mandar que eu quero que ele siga naquela linha, que faça uma aplicação padrão, tá? E vai transformando isso em informação. Tá? Hoje, com as nossas ferramentas e com a implementação do 5G, a gente vai trabalhar melhor reconhecimento facial, porque aí a gente vai estar usando algum algoritmo de inteligência artificial, o comando de voz, que vai estar mais de fácil acesso, para que você possa interagir, enviar uma mensagem, caso precise, para aquela máquina, quando isso tem um colaborador usando. Tá? E aí a capacidade de comunicação do 5G vai nos entregar melhor essa informação. Tá? Essas funcionalidades vão ter um ganho qualitativo e quantitativo em busca de eficiência, produtividade, sustentabilidade e qualidade. Tá? Próximo slide, Renata, por favor. E aqui eu mostro o equipamento, tá? Qual que é o equipamento nosso? Esse é um equipamento que vai embarcado lá naquela máquina que vocês viram, tá? E vai estar gerando a informação. Tem câmera, microfone, alto-falante para eu poder comunicar. E isso vai fazer o quê? O computador de bordo já está preparado para a tecnologia 5G. Então, a gente já está pronto para que receba essa informação e a gente comece a comunicar, tá? Renata, próximo, por favor. E aqui é um pouquinho, né? A Hexagon é líder em sensores, software, soluções. E o que a gente está buscando? Nós estamos comprometidos em desenvolver um futuro autônomo com o universo do 5G. Tá? Então, é isso a nossa mensagem. Eu queria agradecer a todos e pela oportunidade aqui, tá? E estamos abertos a perguntas agora, tá? Obrigado, gente. Muito obrigado, Renata. Isso,
Muito bem. Obrigado, Vanessa, Renata, Robson e Cristiano. Cristiano, realmente, a mensagem foi o que era science fiction um tempinho atrás já está virando realidade, né? É super interessante, adorei ver, aprendi muita coisa. Vamos abrir para comentários, temos mais 5, 10 minutos, atrasamos um pouquinho, acho que dá para deixar algumas perguntas, sim. O Jan Lomholt, o nosso cônsul no Rio de Janeiro, passou uma pergunta. Jan, por favor, você pode ligar seu microfone? A sua pergunta tem... Yeah, it was just a question about 5G in rural areas or remote areas, because I saw this tractor going, but are we sure they will have 5G connectivity? How do you see the connectivity in our big country, Brazil, and how do you see the challenge on that in making an A and a B development of people with or without high-speed velocity possibilities? I can take this one, Jonas, if you want. Yes, please, Vanessa. So I will answer in English or in Portuguese, what do you prefer? Pode português, no problema, desculpa. Tudo bem. O que acontece? O 5G, ele, junto do edital do leilão das frequências do 5G, que foi definido pela Anatel, existem metas de cobertura a serem atendidas pelas operadoras que comprarem as frequências, sabe? Então, acaba que vai existir todo um cronograma de ativação pontual também em zonas rurais, né? Por municípios que geralmente são caracterizados pela quantidade de habitantes, tá bom? Isso vamos dizer assim, a implementação padrão do 5G. Naturalmente, as fazendas, né, os clientes das fazendas que quiserem automatizar os seus negócios, eles podem optar também pela implementação de redes privadas 5G, né, que é aquela rede 5G que é construída de forma dedicada para aquele determinado cliente, né? Então, nós já temos, inclusive, casos aqui no Brasil já implementados de provas de conceito, né, de um teste que está sendo feito da Ericsson em parceria com uma dessas fazendas, por exemplo. Eu vou citar o nome do cliente, que é a usina São Martinho, porque é um caso público da Ericsson, onde a Ericsson subiu junto com a operadora Vivo, uma rede privada 5G, a título de teste, para poder resolver pontualmente as questões associadas à conectividade na fazenda, tá? E nós subimos, essa rede já está em operação, em caráter experimental e científico, porém já estão sendo testadas aplicações, e a Hexagon, inclusive, é um dos parceiros que a Ericsson levou para a fazenda para poder desenvolver possíveis casos de uso por lá, tá bom? Então, é isso. Existe já um cronograma de implantação do 5G definido pela Anatel, e pontualmente, caso as fazendas queiram implementar pontualmente o 5G em suas instalações, elas podem optar pela contratação de redes privadas 5G. Obrigado. De nada. A Hexagon quer complementar a resposta? Vanessa falou tudo. Não, acho que a Vanessa falou, ela foi bem certeira, né, nas colocações. E aí ela abriu as possibilidades, né, que é o mercado público, que vai ser coberto pelo edital, e o privado, que é onde as empresas podem trabalhar e buscar suas tecnologias. Isso mesmo. Eu acho que é interessante, né, na questão da possibilidade dessa rede privada, né, eu acho que isso vai dar aí vai abrir um leque muito grande, né, de oportunidades para soluções como essas que nós mostramos, né, muitas vezes que você tem que operar em locais remotos, né, então acho que o exemplo da agricultura é mas existem plantas industriais também que ficam em locais mais remotos,
E aí a possibilidade de ter uma rede privada, eu acho que vai ser bem interessante. Isso não se restringe apenas ao ambiente de agricultura, né? Como o Robson bem pontuou, né? Essas redes privadas 5G, elas podem ser montadas para qualquer nicho da indústria, tá? Seja em qualquer vertical. Então, é apenas mapear a viabilidade, a possibilidade, né, a necessidade do cliente, e aí montar um projeto de redes privadas 5G, para atendimento dedicado à indústria. E a questão do trânsito de informações numa rede dedicada é extremamente importante para soluções, né? Então, você acaba tendo um fluxo de informações muito melhor, muito mais limpo, né? Então, acredito que seja bastante importante as indústrias, né? Cada cliente, cada usuário ter ali a sua rede dedicada, eu acho que é bem interessante, muito mais produtivo. Obrigado. Se tiver mais perguntas, podem levantar a mão. Tem aquele reactions no fundo, colocar a mão. Uma dúvida minha, eu penso da visão da Hexagon, da Ericsson, quais são os maiores desafios para as empresas que agora estão iniciando esse processo de transformação digital? O que vocês aprenderam com esse processo de vocês? O que vocês gostariam de Posso falar um pouquinho, né? Eu acho que a gente está bastante inserido aí em várias iniciativas, né, de transformação digital, principalmente na indústria, né? E eu diria que o grande desafio é a gente conciliar e as empresas entenderem que não é só uma questão de tecnologia, né? É uma questão de processos, pessoas e tecnologias, né? Que tem que estar isso tudo muito bem alinhado, né? A transformação digital, ela é uma jornada. Ela vai envolver uma série de tecnologias, né? E tecnologias como o 5G, por exemplo, que vão ser tecnologias habilitadoras. Tecnologias como o 4D, né? No que a gente chama de modelagem 3D, modelagem 4D, 5D. Tá? Então, e aí você vai ter, a gente pode falar aqui um monte de sopa de letrinha de nome de produtos, né? Que cada um vai acabar atendendo determinadas necessidades dentro dessa jornada de transformação digital, né? Então, falando um pouquinho aqui, eu estou muito ligado na área de engenharia, né? Então, você tem ali a transformação digital da engenharia, você tem a transformação digital dos processos de compras, né? Para você poder construir uma planta industrial, por exemplo, construir uma plataforma de petróleo, por exemplo, né? E depois para operar isso também, né? Então você vai ter soluções para cada uma dessas etapas, né? Dessa jornada que os nossos clientes hoje já estão investindo bastante. Se me permite, Jonas, eu vou complementar um minutinho. Tudo que o Robson falou é totalmente pertinente. Agora, o que a gente sente aí nessa jornada, né, que é a transformação digital, é que as empresas, aos poucos, elas estão perdendo o medo, né? O medo porque, assim, é novo para todo mundo, né? É uma jornada que todos estamos iniciando ao mesmo tempo. Então, assim, todo mundo está aprendendo, existe todo um ambiente de cooperação, de parceria, porque ninguém vai fazer a transformação digital sozinho, né? Então, por exemplo, hoje mesmo, né, a Ericsson entra com a conectividade 5G, a Hexagon entra com os casos de uso. Uma indústria, por exemplo, que contrate os serviços da Ericsson, os serviços da Hexagon, eventualmente vai ter algum requisito, algum requerimento específico de algo que ainda não esteja desenvolvido, aí ele vai ter que já envolver um ambiente de inovação, de startup, enfim, vai ser todo um ambiente cooperativo para que isso no final aconteça, né? Então, assim, a gente nota que as indústrias, elas estão perdendo esse medo, né, de que, tipo, não, tá acontecendo, mas ainda não aconteceu aqui. Não, vai estar acontecendo no mesmo timing para todos nós. Perfeito. Mais alguma última pergunta? Alguém? Eu vi que o Jonas da Embaixada já agradeceu também os palestrantes, gostou bastante do bate-papo. E vamos divulgando. Mais alguém? Antes de encerrar, são 4 days. A ideia era fazer 1 hora desse webinar.
acho que a conversa continua, né? Isso foi só uma inicial conversa, na verdade, a Hexagon e a Ericsson pegaram essa iniciativa, agradecemos por isso, mas com certeza, isso foi um teaser que vai acontecer, né? Tem muito processo lá entre vocês já, mais uma vez agradecendo a participação, a iniciativa, e vamos agora também agradecer a quem assistiu no YouTube, quem vai assistir, e dúvidas, mais questões sobre o tema, pode mandar para a Câmara e a gente pode passar para essas empresas, né? E, como eu falei, vamos continuar a conversa. Então, qualquer follow-up, feedback, pergunta, repassem para a Câmara, a gente vai passar para os palestrantes. Acho que é isso. Algumas últimas palavras dos palestrantes. Mais uma vez, obrigado para a Câmara, Embaixada. Renata, um comentário para encerrar? Só agradecer pela oportunidade, né? E uma boa tarde a todos. E o que precisar, nós da Hexagon estamos sempre aqui para ajudar vocês no que for necessário. Vanessa? Agradeço também a todos pela oportunidade, tá, pessoal? Estou compartilhando agora, nesse momento, um link para a página da Ericsson com essa campanha do Imagine Possible, com apresentação de outras frentes, um pouco mais de detalhamento daquilo que foi falado. Então, caso queiram fazer contato novamente depois, estamos à disposição, tá bom? Agradeço aí pelo tempo. Obrigado, Vanessa. Imagine Possible, acho que vai ser um lema para as Innovation Weeks esse ano, né, Jonas? Vamos usar Imagine Possible. Gente, boa tarde, obrigado por participarem e até o próximo evento. Muito obrigada. Boa Obrigado. semana. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, muito obrigada.